notícias o mundo nos dá hoje? Estamos vendo aqui imagens de moradias ruins, refugiados, fome, sede, seca, intolerância, miséria, problemas de clima, violências. Isso daqui é o que a mídia nos mostra. Será que isso aqui é real? É profundo? Nos impacta o dia a dia? Massivamente nós vamos recebendo essas imagens externas. Mas eu digo mais, essas imagens já estão hoje nos nossos dispositivos celulares que carregamos aqui. Isso aqui é uma foto de um vídeo no meu Facebook, mostrando um momento de assalto em Copacabana. E não só isso, aqui eu tenho uma imagem do nosso grupo de WhatsApp de amigos dizendo sobre um assalto e tiroteio que ocorreu há 2 dias atrás. Se eu for parar e pensar nessas negatividades, posso esquecer tudo que eu tenho para fazer e lamentar. Essas imagens disparam em nós um grande sistema de alarme dentro da amígdala no nosso cérebro. Nós temos 10 vezes mais capacidade de identificar alguma coisa que vai nos impactar e a gente vai tentar se defender. E isso é absolutamente instintivo, é biológico a nossa reação. E umas dessas coisas que eu vou falar com vocês agora, que são tecnologias exponenciais, elas podem ativar o sistema de defesa de vocês. E o que eu quero mostrar um pouquinho para vocês desativarem um pouco dessas defesas. Vamos lá, vamos apertar o cinto. Então, uma pessoa sem dados, sem informação e sem conhecimento é só uma pessoa com uma opinião. Quando eu nasci, em 1971, morriam 128 crianças a cada 1.000 nascimentos. Em 2013, isso caiu para 13 crianças a cada 1.000 nascimentos. Ou seja, temos uma escala de 10 vezes menos mortes em mortalidade infantil. Quando eu nasci, eu tinha uma expectativa de vida de 59 anos. Em 2009, já subiu para 72 anos. Isso é o que os dados estão me dizendo, o conhecimento que está disponível hoje. 21% de aumento de expectativa de vida em 34 anos. As pessoas vivendo na linha abaixo da pobreza, na miséria, com $1,90, $1,90. Na época, em 1970, esse número era de 2 bilhões e 100 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Esses números estão caindo e já estamos em 900 milhões. Nunca tivemos um momento de tanta paz no mundo, tantas guerras e a quantidade de gente que está morrendo devido às violências, à violência da guerra. E esse número aqui, para mim, é um dos mais fantásticos. Em 1970, 56% da população tinha literatura, né? Quer dizer, era alfabetizada. E esse número aumentou, em 43 anos, no meu tempo de vida, aumentou em 51%. O que isso está me dizendo? O que esses dados estão me dizendo? Que a única constante que a gente está experimentando hoje é a mudança, e essa mudança está cada vez mais rápida. E as tecnologias são exponenciais. O desenvolvimento humano, ele sempre foi linear e sempre foi local, os nossos deslocamentos. E hoje, o nosso desenvolvimento é global e exponencial. Para vocês terem uma ideia do que é o linear e o exponencial, se eu vou dar 30 passos e cada passo é 1 metro, eu vou andar 30 metros. Se eu for andar esses mesmos 30 passos em escala exponencial, eu vou dar 1 passo, depois 2, depois 4, 8, 16, 32, vamos dobrando. E quando eu der 30 passos exponenciais, eu terei dado 26 voltas em torno da Terra, ou seja, mais de 1 bilhão de passos. Eu vou mostrar para vocês algumas tecnologias que existem
há muito tempo. Quem aqui conhece impressora 3D? Pode aumentar aqui a luz da audiência. Que eu via, eu já tenho um bom número aqui. Quem ouviu impressora 3D há 5 anos atrás? Algumas mãos aqui. Há 10 anos atrás. Ninguém aqui levantou a mão. Impressora 3D existe há 35 anos. Era uma tecnologia que só estava disponível para os governos e para as grandes corporações. Então, para vocês terem uma ideia de quanto a redução está acontecendo. Então, vou mostrar aqui algumas imagens. Um HD, né, aquele disquinho que está no seu computador, em 1956 tinha 5 megabytes, precisava de uma empilhadeira para ser colocada dentro de um avião. Em 2005, do tamanho chip do tamanho da ponta do meu dedo indicador, com 128 megas, custando $99. Aquele HD custava $120 mil. Em 2014, o mesmo chip do tamanho da ponta do meu dedo, 128 gigabytes. Isso é um crescimento de 1000 vezes. Em relação a 1956, é um crescimento de 30 milhões de vezes. Isso é exponencial. Explosão de sensores. É esse. Esse cara foi o cara que criou a câmera digital. Vocês estão vendo aí, pesava ser quase 2 quilos, tinha 0,01 megapixel de resolução, $10 mil. Você tirava uma foto, gravava com uma fita cassete. Você tirava uma foto, demorava 16 segundos para registrar aquela foto. Esse cara trabalhava dentro da Kodak. E ele, quando ele apresentou para a Kodak falou, isso é besteira, vai demorar 15 anos para... E quando surgiu, fez uma disrupção, a Kodak acabou praticamente falindo no mesmo ano que o Instagram lançou e foi vendido por $1 bilhão para o Facebook, com 13 funcionários. Inclusive, um brasileiro foi um dos criadores desse produto. Hoje temos uma câmera que é 1000 vezes de resolução, 1000 vezes mais leve, 1000 vezes mais barata, ou seja, é 1 bilhão de vezes melhor do que a câmera inventada em 76, ou seja, eu tinha 5 anos de idade. Ou seja, 10 megapixels, 1 grama e $10. Ou seja, 1 bilhão de vezes. Essa tecnologia aqui não está boa, não. Let's go. Esse aqui é um medidor de posição inercial, ou seja, acelerômetro, giroscópio, custava milhões de dólares, pesava 25 quilos em 1960. Hoje, um acelerômetro e um giroscópio cabem no nosso celular, custam menos de $1. Qual é o futuro disso? Máquinas moleculares incorporadas no nosso corpo, dentro de nós. Esse aqui foi o primeiro GPS comercial. Em 1981, pesava 25 quilos, custou $120 mil. Hoje, cabe na ponta do meu dedo, custa menos de $5. E essa curva que vocês observam aqui é a lei de Moore, que um dos fundadores da Intel, e ele dizia que a cada 18, 24 meses você dobra a capacidade de um processador mantendo o mesmo preço, ou seja, $1.000. Significa o quê? Eu tenho um computador que faz uma velocidade, resolve umas informações, em 2 anos ele está fazendo pela metade do tempo, e mais 2 anos ele está fazendo por 1/4 do tempo, e isso vai reduzindo o tempo de velocidade. E depois ele pegou e foi observar o passado, e observou a mesma coisa, mesmo com a guerra, mesmo com as guerras, com os conflitos, cartão perfurado, relay, tubo a vácuo, transistores, circuito integrado. Hoje temos um computador de $1.000 que tem a capacidade de processamento de um cérebro de um rato. Em 2023, teremos um computador de $1.000 com a capacidade de processamento do cérebro humano. E em 2050, teremos um computador com a capacidade de processamento de toda a humanidade, de 8 bilhões de pessoas. O que isso representa para nós? Vamos voltar. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, quais são as 4 características básicas dessas tecnologias exponenciais, do crescimento exponencial. A primeira delas é a digitalização. Quando eu transformo alguma coisa física em dados, em dígitos, em zeros e uns,
ela automaticamente entra naquela lei de exponencialidade, ela entra naquela curva. E quando entra naquela curva, ela entra nos passos exponenciais. Lembra? O 1, 2, 4, 8, vai subindo. O segundo passo, o segundo D das tecnologias exponenciais é a desmaterialização. Antigamente, você andava, eu sairia na rua assim, carregando uma câmera, um som, CDs, músicas. 20 anos depois, eu carrego tudo isso no celular. Se desmaterializou pelo tamanho mínimo de uma câmera, que vocês viram naquela outra imagem, e as aplicações, software. O terceiro D das tecnologias exponenciais é a desmonetização. Se eu tinha antes uma câmera que tinha um filme, e eu gastava uma grana, não revelava aquilo, perdia. Hoje, eu tenho 1 zilhão de fotos para escolher. Eu agora tenho um problema, eu tenho 8 fotos diferentes, eu não sei mais qual eu vou usar. Então, está desmonetizando. O Uber está desmonetizando a frota de táxis. O Skype desmonetizando as ligações físicas. Todo mundo hoje faz Skype. Quanto você paga para fazer um Skype? 0. Praticamente 0. O custo é marginal. O Airbnb é a maior cadeia de hotéis do mundo sem ter um único quarto, usando tecnologias exponenciais. E qual é o último D dessa história, das tecnologias exponenciais? Se eu digitalizei, desmaterializei, desmonetizei, é a coisa mais bonita da tecnologia, é a democratização. Ela fica acessível. Hoje eu compro um telefone na Índia, smartphone, não estou falando do tijolão, não. Eu compro um smartphone por $6, com Android rodando nele. Para vocês terem uma ideia, a escassez, a economia é baseada na escassez. Quando eu pego, a escassez ela é contextual, ela não é uma coisa física, ela é contextual. É um problema de acesso. Se eu tenho uma laranjeira enorme, cheia de laranjas, e tenho uma laranja ao meu alcance, mas depois ela vai acabar, só vou ter as laranjas, mas qual a peça de tecnologia que você vai inventar para ter acesso às laranjas que estão no alto? A escada. A escada torna aquilo que era escasso em abundante. E aí tem acesso. A escada dá o acesso à laranja. Para vocês terem uma ideia, hoje um laboratório lá em Silicon Valley já está fazendo um diamante perfeito, $5 o quilate. Ou seja, se eu precisar quiser dar um diamante para minha esposa, 18 quilates, eu vou gastar $90. Qual é a ruptura que vai acontecer com as minas de exploração na África, o uso, o trabalho escravo, abusivo, a indústria que gira em torno do diamante, contrabando, guerra? O que vocês imaginam que vai acontecer com essa ruptura? Isso é um laboratório. Obviamente, isso é um laboratório em Silicon Valley, mas pode ser um laboratório aqui em Volta Redonda, se vocês decidirem. Você pode colocar numa chaminé da fábrica um captador de carbono que vai acumular aquilo, vai gerar uma pressão. Galera de engenharia. É o problema. Hoje eu vi no palco, a minha visão, eu vi um monte de oportunidades de negócio de você ficar milionário aqui. Várias, mas várias aqui. De contar nos 2 dedos, nos 10 dedos das 2 mãos. Então, essas tecnologias exponenciais são redes de computadores, sensores, inteligência artificial, robótica, impressão e manufatura digital, biologia sintética, ciências de novos materiais, que vão gerar consequências convergentes inesperadas. Para contar e ilustrar um caso muito legal sobre isso, é o Garry Kasparov, quando ele perdeu a partida para o Deep Blue, aquele computador. O que aconteceu com o Kasparov depois daquilo? Acabou a história, ele morreu, virou professor, foi plantar bananas, batatas? Não. Ele saiu irritado de ter perdido aquele jogo. E ele pensou, cara, o que eu vou fazer? Pô, um computador perfeito, que pegou todas as jogadas e permite que eu possa escolher. Então, ele resolveu criar um negócio chamado Freestyle Chess, ou seja, xadrez estilo livre. Ele criou o UFC do xadrez. Vou usar diversas técnicas agora. Vamos fazer um campeonato em que temos jogadores que podem... Só tocar o vídeo aí.
Pode tocar o play? O vídeo está rolando? Você diminuir os tempos de jogo, você pode jogar em times e eles são chamados de centauros. Esses jogadores de xadrez são chamados de centauros. Eles vão trocando de posição. Aqui está o Kasparov e aqui está o Magnus Carlsen. Magnus Carlsen tem 22 anos e é o maior jogador de xadrez do planeta. E é a inteligência que mais se aproxima da inteligência artificial. E eles vão jogando, é jogada rápida, blunder free, não pode ter a estratégia de quebrar, fazer uma jogada fake, né, falsa. E seguir o Garry Kasparov, né, jogando. E ele criou essa capacidade. Em 2014, para vocês terem uma ideia, as máquinas e jogam com inteligência, utilizando computadores, auxiliando eles, como se fôssemos nós dirigindo no carro com GPS. Ah, não, aqui eu não vou, o GPS vai me orientando. Eu cheguei do Rio de Janeiro à Volta Redonda, botei no navegador e ele me entregou no lugar que eu queria, sem perguntar e sem nunca ter vindo aqui. Mas eu poderia ter chegado em determinado momento e dizer que não vou por esse caminho, vou por esse caminho. Eu posso desligar o GPS, não preciso do GPS, eu vou tomar decisão. Eles fizeram a mesma coisa. Em 2014, as máquinas de inteligência artificial ganharam 42 partidas e os centauros ganharam 53 partidas. O que isso quer dizer? Que a inteligência artificial vai fazer uma ruptura dos nossos empregos, até o meu próprio emprego está ameaçado. Mas o que vai acontecer? A inteligência artificial pode ser usada a meu favor. Se isso é usado num jogo, o que imaginam com a inteligência artificial para os médicos, para os psiquiatras, para os contabilistas, para os biólogos, para os advogados? Vai aumentar as nossas capacidades, levando à singularidade. E esse é o Magnus Carlsen, 22 anos, ele tem vídeos no YouTube, ele joga 10 partidas contra 10 jogadores de costas, olhando ele memoriza as posições, ele é incrível, um garoto noruego. E agora nós temos tecnologias exponenciais, vocês estão tensos. Temos aqui os 16 objetivos do milênio, problemas reais, pobreza, miséria, igualdade de gênero, vimos isso ao longo de todo o dia, comunidades sustentáveis, vida debaixo do mar, vida na terra, combate às alterações climáticas. Eu digo a vocês, com toda clareza e tranquilidade do mundo, enquanto houver problemas, nós não ficaremos desempregados. Com toda tranquilidade. Em 2022, teremos 3 bilhões de pessoas conectadas na internet. Existem 3 bilhões de pessoas que estão fora da internet hoje. Vozes que nunca ouvimos, soluções que jamais imaginamos. Essa galera vai entrar com tudo. Então, eu quero deixar uma mensagem muito clara para vocês aqui, nesse ambiente, olhando para os olhos de vocês. Vocês podem olhar as tecnologias exponenciais e dar um passo para trás. Isso não vai acontecer comigo, a minha empresa não vai sofrer uma ruptura. Ou eu posso dar um passo para frente, assumir que as tecnologias exponenciais existem aqui, que existem problemas bizarros para serem resolvidos no mundo, e o dinheiro vai surgir. Eu digo isso com muita tranquilidade e muita clareza. Tem muito dinheiro em jogo possível para ser investido. Usem os propósitos massivos transformadores. Transformem a vida das pessoas. Vocês vão sair daqui, desse teatro, e vão ver a Volta Redonda que está ali. Ela não vai se modificar, mas vocês estão saindo daqui modificados. Vocês estão saindo, eu quero ver esse brilho no olhar de vocês. Está na mão de vocês uma ideia, uma tecnologia exponencial ou várias tecnologias exponenciais e um propósito massivo transformador. E vocês vão mudar a vida de vocês, como o TED mudou a nossa vida, o TEDx, a Singularity e diversas outras organizações estão ao alcance das nossas mãos. É possível. Então, eu desejo a vocês boa sorte e vamos trabalhar juntos. Obrigado.